Se você assistiu o vídeo anterior e você parou para pensar que realmente não sobra dinheiro, que quando chega no final do mês você tá sempre apertado, sempre no vermelho, calma, esse vídeo é para você, tá? Hoje eu vou trazer algumas coisas aqui, algumas técnicas, estratégias que vão ajudar vocês a começar a se organizar financeiramente. Vou mostrar vocês mais de perto, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, porque de maneira que não atrapalhe vocês virem. Acho que assim vai dar, né? E o que que acontece? Muitas vezes a gente acha o quê? Que a gente precisa de ganhar muito para começar a juntar um pouco. E isso é mentira, você não precisa ganhar mais. Você só precisa se organizar para que as coisas comecem a fluir. E como que é essa questão? Bom, na verdade, gente, muitas pessoas acham que trabalhando e ganhando um salário mínimo, que ganhando, né, um valor específico, é impossível guardar um pouco de dinheiro. Mas eu falo para vocês aqui com toda a convicção que não é impossível, tá? Porque comigo foi desse jeito e me organizando financeiramente eu consegui, com essas estratégias que eu vou falar aqui para vocês agora, consegui me organizar e consigo sempre separar um valor para guardar, tá? Primeiramente, o que a gente tem que acreditar? As pessoas têm uma quebra de crença que é o quê? Que a gente só deve, deixa eu ver aqui, gente, guardar quando sobrar. E isso aqui não é verdade, gente. Por quê? Porque quando nós esperamos sobrar para guardar, acaba que nós não guardamos nada, né? Porque na verdade, quando nós esperamos sobrar para guardar, acaba que a gente não consegue guardar nada. Por quê, Ida? Pelo simples fato, gente, deixa eu arrumar mais aqui, gente, para ficar melhor. Pelo simples fato que parece até uma brincadeira, né, se você for falar, mas realmente é verdade, eu sei que é verdade isso. Parece que some, né, parece que vira pó. E aí você não consegue guardar. Por quê? Porque primeiro, ao invés de você quebrar esse ciclo e guardar antes de sobrar, você quer deixar sobrar para depois guardar. E não vai sobrar nunca, né? Então assim, aprenda a guardar dinheiro mesmo sem sobrar nada. E é possível? Sim, de maneira que você se pague primeiro. E como que é que isso funciona, Ida? Vou explicar para vocês agora. Nesse método prático, gente, eu vou ensinar para vocês aqui por que eu decidi comprar essa lousazinha. Gente, tem uma balança aqui me atrapalhando. Por que eu preferi mostrar pra vocês assim, né, esse método, mostrando pra vocês aqui no quadro. Gente, porque é melhor pra mim explicar, é melhor pra vocês entenderem. Mas vocês me atualizem aí, se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá? Pra mim poder continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Aqui é meio escuro, mas eu acho que dá pra ver, né? Então, qual é o primeiro método que a gente precisa seguir pra poder guardar mesmo sem sobrar nada? É possível? Sim. Guardar mesmo. Gente, isso aqui tinha que ser tinha que estar num... Como que fala? Um negócio mais seguro, né? Mesmo sem sobrar. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, se a gente for esperar sobrar, a gente não vai conseguir guardar. Então, qual é o primeiro método que a gente vai conseguir, que a gente vai seguir pra gente guardar, mesmo sem sobrar? O primeiro método é, você vai começar... Peraí, gente, deixa eu tirar esse caderno daqui, porque ele é minha planilha, né? E eu ando sempre... Ó, qual vai ser o primeiro método desse... né? Qual vai ser a primeira dica desse método? Primeiro método, você vai começar
a guardar mesmo com pouco. Começar a guardar mesmo com pouco, mesmo pouco. Por quê? Porque, gente, pra gente começar a guardar, não começa quando a gente tem mais dinheiro, quando a gente começa a ganhar mais, mas sim quando nós começamos, quando nós decidimos mudar nossos hábitos. Gente, eu sei que esse livro tá horrível. Nossos hábitos. Por que isso? Porque não adianta. Porque, gente, o valor não importa. O que importa é o hábito. E qual é esse hábito? O hábito de guardar mesmo um pouco, né? Como eu acabei de falar pra vocês. Por exemplo, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que você pode começar a guardar com R$5, R$10, 20, né? Mas assim, esses valores não significa que vai servir só se você tiver esses valores. Por quê? Porque mesmo você não tendo esses valores, você pode começar mesmo com R$1, né? E isso funciona? Funciona, gente, porque a minha primeira virada de chave foi isso, foi começar com o que eu tinha. E o que eu tinha quando eu comecei aqui, vou mostrar pra vocês agora. Quando eu comecei, gente, que eu abri a minha primeira caixinha, primeiro você vai começar como? Você vai começar de maneira que você comece esses hábitos. A primeira vez, gente, que eu abri a minha caixinha, eu lembro perfeitamente, eu abri a minha caixinha, e o meu primeiro valor foi R$5. Era tudo que eu tinha na conta. Por quê? Porque eu tava devendo horrores. Eu não tinha o suficiente para me poder começar, porém o que eu tinha era R$5. E por que eu coloquei esse valor? Porque eu decidi começar, que é o que interessa. Você não vai decidir começar quando você tiver muito. Se eu tivesse nessa ideia de decidir quando eu tivesse muito, eu estaria lá até hoje, né? Eu estaria lá naquele passado que eu tava até hoje. Por quê? Porque quando nós não tomamos a atitude, começamos, né, a culpar, por exemplo, culpar o valor, culpar que não tem o suficiente, a gente vai viver sempre no mesmo patamar. Então, é como eu tô falando aqui pra vocês. E qual é o primeiro passo que eu acabei de falar? Primeiro passo. Começar com o que tem. Anota essas dicas, tá, gente? Porque é importante. Eu mesma anotava tudo logo que eu comecei. Então, pega papel e caneta e anota aí. Com que tem. E qual é a segunda dica? Gente, é como eu falei. Exemplo. Cinco, 10, 5, 10, 20. Não importa o valor, o que importa é o hábito. E o segundo passo. O segundo passo que a gente vai fazer aqui é para que a gente consiga guardar mesmo sem sobrar. Qual vai ser o segundo passo para que você consiga levar em frente esse hábito? O segundo passo é: separe antes de qualquer coisa. Por que separar antes de qualquer coisa? Porque, gente, receber o dinheiro, né? Aqui, receber o dinheiro
você tem que fazer o quê? Você recebeu o dinheiro, você tem que correr lá e nem pensar, porque se você pensar, você não tira. Então, você só separa, tá? Separa o valor que é seu. E aí, o que vai acontecer? Porque, gente, uma das coisas que eu falo pra vocês é o seguinte: a gente não pode separar quando sobrar. Porque se a gente for separar quando sobrar, a gente não vai separar de maneira nenhuma. Isso é fato. Porque, gente, quem guarda depois de gastar, acontece o quê? Que nunca guarda, né? Então, o que que nós vamos... Qual é o terceiro passo? Você vai fazer o seguinte: você tem que colocar uma meta. Por quê? Porque dinheiro sem meta some. Por que que some? Pelo simples fato, gente, de que ele não tem um destino, ele não tem um... Como é que fala? Ele não tem um lugar específico, por exemplo, você simplesmente quer gastar, é o hábito de qualquer pessoa. Então, o que que você vai fazer? Você recebeu, você só separa. Depois que você separa, você vai fazer o quê? A solução é você. Solução. Qual é a solução, Ida? A solução é você colocar em uma conta separada, porque dessa maneira, ele tá em uma conta separada, isso corre menos risco de você gastar ele. Por quê? Pelo simples fato de que ele tá lá numa conta específica, e principalmente se você colocar um destino para ele, né? Porque esse destino vai fazer com que você crie gatilhos, né? O segundo passo é criar cofrinhos. No vídeo anterior, eu até fiz um cofrinho junto, fiz não, né? Comprei um cofrinho e mostrei pra vocês que aquelas moedinhas que a gente guarda na bolsa, que a gente quer comprar bala, doce pra poder falar: ah, eu não gosto de moeda. Eu sempre me vi nessa situação. Eu faço o quê? Eu coloco nesse cofrinho, porque isso aqui, além de me render, né? Eu vou estar guardando futuramente. No cofrinho ele não vai render? Não, mas quando o cofrinho encher, a gente tira e coloca na conta, né? E o que mais? Nisso aqui, vocês vão fazer o seguinte. Nesse aqui, vocês vão criar o quê? Uma caixinha. Uma caixinha que tenha uma meta em outra conta digital. Por quê? Porque você sabe que lá vai ser sobre só você guardar, você não vai ter essa vontade de gastar, você não vai estar vendo o dinheiro dando mole ali, né, gente? Porque, infelizmente, quem passa por isso vai entender que funciona dessa forma. Me diga se você também não é assim. Depois, gente, que vocês criarem essa conta, essa caixinha em outra conta digital, que eu fiz assim. Eu tinha uma conta específica para pagar a conta, para poder fazer Pix, né, caso precisasse, que sempre precisa, né, de uma conta aqui e outra ali. E o que foi que eu fiz? Criei uma caixinha em outra conta. Por quê? Porque nessa conta, vocês vão fazer o seguinte. Nessa conta que você criou, você vai criar nessa caixinha. Peraí, gente, o trem tá querendo falhar aqui. Nessa caixinha, vocês vão ter o quê? Uma meta. E essa meta vai ser dada pelo nome de quê? Por exemplo, vai ser uma caixinha, né? Ou uma reserva. Reserva de emergência. Você vai dar um motivo para essa caixinha, um nome. Portanto, em nenhuma conta digital vocês podem criar várias caixinhas. Mas eu, como sempre falo, tenha apenas um foco. Porque se você for criar vários focos, você vai acabar criando nada. Por quê? Porque você tem uma caixinha com o nome reserva de emergência. Ou se não, se você estiver devendo, você vai criar uma caixinha sair das dívidas. Ou, por exemplo, se a sua caixinha tem um outro
tem um outro, como é que fala, gente? Uma outra meta, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro, você vai colocar carro. A pessoa quer comprar uma casa ou construir casa e assim sucessivamente, porque você vai ter, quando você tem um motivo, você não desiste, né? Que foi o meu caso. Eu não desisti porque a minha caixinha, ela tinha o quê? Uma meta, tá? E aí, quando você se acostumar que esses hábitos se tornar super naturais, você vai começar a fazer isso de forma habitual, que você nem vai precisar ter tanta coisa, sabe? E qual é a outra? E qual é a virada de chave aqui agora para que você consiga guardar dinheiro mesmo sem sobrar nada? É o que, querida? A primeira coisa que você vai fazer é o que? Constância. Constância. A constância, gente, é a chave, é o segredo. Por quê? Porque a constância, ela vai fazer com que você guarde pouco e sempre. Sem pressa, viu, gente? Sem pressa, tá? Sem pressa. Por que eu tô falando pra vocês sem pressa? Pequeno, com o tempo, vira grande. Pouco, com muito, vira pouco. Sempre, com o tempo, vai virar muito. Eu falo pra vocês isso por experiência própria. Como eu falei pra vocês, eu criei a minha primeira caixinha, gente, com 5 reais. Eu criei essa caixinha, eu ainda era endividada. Eu não tinha nada, eu comecei com isso aqui, ó, 5 reais numa caixinha. Quando foi no outro mês, eu estipulei um valor melhor, sabe? Eu falei, não, mês que vem eu já quero guardar um pouquinho mais. Aí eu fui fazendo isso consecutivamente, todos os meses, e aí foi que eu consegui sucesso em guardar, em pagar todas as dívidas e começar uma vida financeira do zero. Mas o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Vai ser com constância e sempre, tá? Para você não desistir. Eu quero estar continuando com vocês. Eu até pedi para vocês aqui deixar nos comentários se esse tipo de vídeo assim, estão explicando para vocês dessa maneira, se fica bom, se vocês gostarem a gente continua, se vocês não gostarem eu continuo no tipo de vídeo que eu sempre fazia, né? No vídeo específico mesmo, assim, de tá falando e tal. Mas eu gosto de fazer dessa maneira porque fica bem melhor, bem mais especificado, né, gente? E aí vocês me falam se vocês tá gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? Quando eu comecei, gente, com uma caixinha, igual eu falei pra vocês, eu tinha apenas 5 reais. Mas ao invés de eu ter só 5 reais, se eu tivesse só 5 reais positivo, beleza. Mas eu tinha muita dívida, gente, muita conta pra pagar. Eu tava com o nome no Serasa, meu nome tava no vermelho. Eu tava com contas negativadas, meu score tava lá no pé. E aí, graças a Deus, aplicando todas esses métodos que eu acabei de falar pra vocês, eu consegui limpar o meu nome, consegui juntar um valor, consegui limpar o meu nome, consegui ter o meu, como é que eu falo, minha credibilidade como que eu posso dizer? Voltei a ter a minha credibilidade, né, como uma pessoa que tem, né, todos os dados ok, né? Porque, tipo assim, não era por falta de caráter, foi por falta de controle financeiro. Por isso que eu falo pra vocês que a gente precisa de controle financeiro, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, gente, eu não comecei com muito. Eu comecei com pouco, mas que eu tava sempre guardando um pouquinho, né? Como eu falei pra vocês, vocês não podem esperar o momento perfeito. Vocês têm que começar, né? Vocês não podem arrumar desculpa, eu só vou começar quando o salário aumentar, eu só vou começar quando eu tiver uma renda extra. Gente, tem que começar logo, tá? Coloque aqui no vídeo, se vocês assistiram o vídeo até esse momento do vídeo, me diga, tá? Se vocês forem começar logo, coloca aqui
nos comentários, eu vou começar. E também deixa o like de vocês, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas e principalmente compartilhe com aquela pessoa que tá precisando de guardar um valor, mesmo que não sobre nada, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra vocês, que tenha, né, sido didático pra vocês, que eu quero trazer pra vocês aqui da melhor forma, que seja, né, que vocês entendam. E é isso, gente, que Deus abençoe vocês grandiosamente, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.